Hoje eu vou falar sobre as 5 maiores tentações que os cristãos enfrentam. E isso é importante porque a gente sabe que os pecados têm muito a ver com as tentações. As tentações são usadas para desviar os cristãos do seu caminho. Então, discutir a razão, a motivação das tentações é importante para entender os perigos que os cristãos estão passando no dia a dia. Existe um grupo americano chamado Barna, que é especializado em conduzir pesquisas estatísticas no meio dos cristãos. Esse é o objetivo deles, é o tema deles. E eles, tempos atrás, fizeram uma pesquisa sobre as maiores tentações que os cristãos encontram. Levantaram cerca de 20 importantes tentações, mas 5 delas tinham um peso maior. E é sobre essas 5 tentações que nós vamos falar. É claro que alguém poderia dizer: mas essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, Vinícius, e nós vivemos no Brasil. Evidentemente, há diferenças entre um país e outro, e a gente precisa levar isso em consideração. Mas, por outro lado, o ser humano é o mesmo. A Bíblia nos ensina que o ser humano tem características que são inerentes a ele. E, portanto, não importa a cultura, o local onde ele viva, há muitas coisas em comum, muito mais do que a gente pensa. Coisas como inveja, mentira, intrigas, hipocrisia e assim por diante. São coisas que todas as pessoas enfrentam e vivem, não somente nos Estados Unidos ou no Brasil. Em qualquer país do mundo, essas questões se fazem presentes. Então vamos à pesquisa em si. Quais são as 5 tentações que são mais comuns na vida dos cristãos? A primeira delas é a preocupação excessiva, que a gente poderia chamar ansiedade. Ansiedade, eu ousaria dizer, é uma doença terrível dos tempos modernos. Parece que cada vez mais as pessoas ficam ansiosas. Isso se fez muito presente agora durante a pandemia da Covid, durante o período de quarentena. A ansiedade trouxe diversas dificuldades para pessoas. Então, esta é a primeira grande tentação, a preocupação excessiva, a ansiedade. A segunda, em ordem de importância, é a preguiça e o adiamento de coisas necessárias. As pessoas têm que fazer coisas importantes e não fazem por preguiça, por desmotivação, por falta de vontade de fazer aquilo que precisa ser feito. Isso é muito comum e a gente vê isso em situações como a pessoa é chamada a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia e diz que não tem tempo, quando na verdade o problema é de fato preguiça. A pessoa é chamada a ajudar os outros, trabalhar com o próximo e diz que não tem tempo. E, na verdade, o problema é, mais uma vez, a falta de motivação, a preguiça em sair do seu conforto e fazer coisas que precisam ser feitas segundo aquilo que orienta a doutrina cristã. A terceira tentação, em ordem de importância, digamos assim, de popularidade, é o gasto excessivo de tempo com coisas sem importância, como televisão, internet e outros passatempos que muitas vezes não geram nada de produtivo. Não estou dizendo que não haja nada de bom na televisão, na internet. Eu mesmo uso a internet para muitas pesquisas, muitos estudos, mas a maior parte do tempo que as pessoas estão envolvidas com essas coisas, elas estão perdendo tempo com besteira, com coisa que não produz nada de positivo, não traz nada que melhore a mente delas, que as incentive, que traga ensinamentos. Ficam simplesmente perdendo tempo com essas coisas. E essa é uma tentação importante. A quarta tentação fundamental é o consumo excessivo. Esse é um problema da sociedade moderna. As pessoas têm uma tendência a consumir demais, a gastar além do que pode, querendo se gratificar através
do consumo de coisas materiais. E as empresas sabem disso. O marketing das empresas explora essa tendência, essa tentação. É uma força extremamente presente na vida das pessoas hoje em dia. E a última das 5 tentações mais populares é a gula, a vontade de comer aquilo que se vê pela frente, que tem um aspecto bonito, tem um aspecto gostoso, e as pessoas muitas vezes comem sem medida. E isso faz mal à saúde. Todos sabemos que a obesidade é hoje um problema de saúde mundial. Em países como Estados Unidos é uma verdadeira epidemia e está ficando muito comum em países como o Brasil também. É um problema de natureza mundial. A alimentação é mais farta, é mais rica, é mais tentadora e as pessoas cedem a essa vontade e comem além do que deveriam, além do que poderiam. Uma coisa interessante que a pesquisa mostrou é que há diferenças entre homens e mulheres. Por exemplo, homens são 4 vezes mais tentados por pornografia, que é uma tentação que foi estudada, mas não ficou entre as 5 maiores. É uma das 20, mas não está entre as 5 maiores. Outra diferença é na questão da ansiedade. Mulheres são 50% mais ansiosas do que homens. Elas são mais tentadas, mais influenciadas, mais atrapalhadas pela ansiedade do que o homem. Não quer dizer que os homens não sejam ansiosos, mas as mulheres são mais ansiosas do que os homens são. Agora, algumas tentações são igualmente presentes, como a preguiça, falta de motivação, tempo gasto com coisas sem importantes, a própria gula. Então, há tentações em que o impacto, digamos, do gênero se faz presente, como a pornografia para os homens ou a ansiedade para mulheres. Mas há outras tentações que não dependem do gênero, não dependem se a pessoa é homem ou se a pessoa é mulher. Não dependem dessa característica, elas são igualmente espalhadas. Agora, você poderia estar meio assim surpreso de que as tentações de natureza sexual não se fazem presente na lista das 5 mais. Mas há uma explicação para isso. O que acontece é que a crescente liberdade sexual faz com que as pessoas passem a encarar com naturalidade comportamentos errados em termos sexuais. São comportamentos que são crescentemente aceitos na sociedade. Um exemplo, a promiscuidade. A promiscuidade sexual é uma coisa que é combatida na Bíblia com muita clareza e hoje é uma coisa cada vez mais frequente. Antigamente era mais frequente entre os homens, hoje está se tornando frequente também entre as mulheres. E como a promiscuidade passa a ser aceita, passa a ser uma coisa encarada com naturalidade, a vontade de fazer isto não é visto mais como uma tentação. As pessoas simplesmente pecam sem nem perceber que estão pecando. Então, o fato de algumas tentações de natureza sexual não serem rotuladas como muito frequentes, muito importantes, não quer dizer que não existam pecados de natureza sexual. Quer dizer apenas que esses pecados estão sendo cada vez mais aceitos como coisas normais e naturais, o que não é bom para a sociedade. A gente sabe as dificuldades que a sociedade moderna, e o Brasil não é diferente de outros países, passa com esse tipo de coisa. Bom, vamos agora analisar um pouco o que essa pesquisa mostrou. A tentação mais comum, que é a ansiedade, ela nasce na insegurança das pessoas com respeito aos riscos das suas próprias vidas. As crises econômicas, a violência urbana, as doenças e outras coisas mais. As pessoas se sentem inseguras frente a esses riscos e ficam ansiosas. Ficam se sentindo extremamente preocupadas e essa ansiedade atrapalha o sono, atrapalha o apetite,
atrapalha o trabalho, atrapalha as atividades normais. É uma verdadeira doença hoje em dia no mundo moderno, conforme eu já disse. E essa preocupação excessiva, ela tem ligação direta com a falta de fé. Exemplos recentes de crises grandes, como a crise financeira de 2008, talvez você não lembre mais, mas cerca de 13 anos atrás, houve uma grande crise financeira nos mercados internacionais, muitas empresas quebraram, os governos precisaram intervir, muitas pessoas perderam empregos, muitas pessoas perderam o dinheiro da sua aposentadoria, os investimentos que tinham feito. Foi uma crise terrível. Isso aumentou tremendamente a ansiedade e aumentou tremendamente estatísticas como a de suicídio. Essas coisas estão todas ligadas. No Brasil, nós temos sucessivas crises: instabilidade política, instabilidade econômica, governos vão, governos vêm, governos sobem, governos caem, políticas públicas são adotadas e depois são abandonadas, algumas dão certo, outras dão erradas, e na verdade o dia a dia das pessoas continua difícil, especialmente para as populações mais pobres, menos favorecidas. Isso gera enorme insegurança. Segurança quanto a perder o emprego, insegurança quanto a ficar doente e não ter o tratamento adequado, insegurança quanto à questão da violência urbana, que todas sabemos que é importante em alguns locais no Brasil, e assim por diante. A verdade, gente, é que somente Deus pode dar segurança. Porque a confiança em Deus nos traz a segurança mesmo no meio dos problemas mais sérios. Tem uma passagem na Bíblia com o profeta Eliseu, em que de repente a casa dele é cercado por soldados da Síria, que eram inimigo de Israel. E Eliseu está junto com o servo dele, e Eliseu estava absolutamente calmo, enquanto o servo fica desesperado, achando que ia morrer. Aí Eliseu chega para Deus e diz: Deus, abra os olhos do rapaz. E quando Deus abre os olhos espirituais do rapaz, ele pode ver legiões de anjos cercando a casa de Eliseu, em proteção a Eliseu contra o possível ataque daqueles soldados. Ou seja, Eliseu via aquilo e ficou tranquilo, enquanto o servo não via e ficou profundamente ansioso. Quando o servo passou a ver, ele conseguiu perceber que Deus estava presente ali. Então, a falta de fé é uma fonte geradora da insegurança e, portanto, da ansiedade. Quando Deus se faz presente na vida das pessoas, a maior parte da motivação para a insegurança desaparece e, com isso, é muito mais simples tratar a ansiedade. A causa de duas outras tentações, consumir e comer demais, tem a ver com a mesma coisa: a ausência de Deus na vida das pessoas. As pessoas não veem sentido na sua vida e procuram esse sentido em coisas materiais. Então, elas consomem demais, vão no shopping, gastam o que não podem, usando o cartão de crédito ou outros meios, porque elas procuram gratificação, procuram se sentir importantes, se sentir realizadas através do consumo de coisas materiais, comprando roupas, comprando outros objetos, viajando, comprando carro, comprando computador, comprando celular e assim por diante. E elas frequentemente gastam aquilo que não podem. Gastam muito além do que deveriam e ficam endividadas. E essa gratificação vem por pouco tempo. A pessoa, por um tempo curto, se sente bem, se sente com uma percepção de realização. Fiz uma coisa boa, mas essa gratificação passa, porque a coisa material não preenche a vida da pessoa. Essa gratificação passa e logo depois é preciso novamente consumir,
para ter uma nova gratificação. É como uma espécie de vício, né? O vício por consumir coisas materiais. A gula é irmã gêmea, é uma gratificação que vem através da comida, do sabor, do paladar. A gratificação que o alimento traz, o alimento gostoso, o alimento que impressiona bem, aos olhos e aos sentidos. Então, essa gratificação vem e ela passa. No primeiro momento é extremamente agradável, mas depois que a pessoa está satisfeita, a gratificação vai embora e volta o desejo novamente de consumir para ter algum tipo de satisfação, de gratificação. E as pessoas, inclusive, engordam e ficam doentes por causa disso. Então, são duas tentações gêmeas, porque as duas nascem na falta de sentido da vida. E o sentido da vida só é dado através de um relacionamento profundo com Deus. Deus nos fez para estarmos em comunhão com Ele. Nós fomos feitos por Deus assim. E quando a gente não tem essa comunhão com Deus, a vida fica sem sentido. Por isso que a gente vê tantas pessoas importantes, poderosas, ricas, como artistas, atletas, etc., infelizes, consumindo demais, tendo vícios estranhos, muitas vezes até caminhando para o suicídio. Falta a essas pessoas a presença de Deus. E as duas tentações extremamente populares, consumo excessivo e gula, são exatamente a demonstração disso. Outra coisa que se faz presente na vida das pessoas é a insatisfação com a vida que levam. Elas não se sentem realizadas, elas não se sentem tendo um propósito, elas levam uma vida somente para sobreviver, de casa para o trabalho, depois em casa tentam fazer algum lazer, tentam sobreviver, não encontram um sentido para a sua vida, conforme eu comentei nas tentações anteriores. E aí o que vem? Vem o desânimo, vem a falta de motivação e bate a preguiça. E as pessoas acabam não fazendo aquilo que deveriam fazer. Mesmo aquelas que são importantes e que poderiam mudar a sua vida. Então, elas são incentivadas a estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus aumenta a fé, aumenta a proximidade com Deus, não tem vontade. E se escondem e se desculpam dizendo que não tem tempo, mas tem tempo para gastar horas na frente da televisão, mas não tem tempo para estudar a palavra de Deus. A mesma coisa, as pessoas são incentivadas a ir à igreja, entrar em comunhão com outras pessoas, mas alegam não ter tempo e acabam não fazendo aquilo que deveriam fazer. A falta de motivação gera preguiça e gera o adiamento das coisas importantes. Finalmente, o gasto de tempo excessivo com coisas sem importância, como televisão, internet, em coisas que a gente não deveria perder tempo, com fofoca de artistas, fofoca de atletas, novelas que só trazem ensinamentos ruins, filmes sem qualquer importância e assim por diante. Isso vem do desejo que as pessoas têm de se anestesiar. Elas não se sentem satisfeitas com a vida que têm, com os problemas que enfrentam, e a forma que elas encontram de lidar com essa dificuldade é se anestesiar. Elas ficam na frente da televisão, na frente do computador, do celular, meio que vegetando, anestesiadas. Elas não querem pensar, elas não querem analisar, elas não querem raciocinar. É comum as pessoas dizerem: não quero nada pesado, não quero me preocupar com nada, quero ver uma bobagem. Claro que uma vez ou outra isso é perfeitamente compreensível. Às vezes a gente está realmente com a mente cheia de uma série de questões e quer realmente ter um pouco de entretenimento que seja leve. Mas permanentemente viver assim, permanentemente se anestesiando, ficando como um vegetal na frente da tela, tem alguma coisa errada aí. E isso tem a ver com as pessoas não encontram sentido para suas vidas.
as pessoas não estão motivadas com aquilo que fazem. E é muito parecido com a tendência ao consumo, com a tendência à gula. A motivação é a mesma, as manifestações são diferentes, mas a questão é a mesma. Concluindo, tudo o que nós acabamos de ver tem a ver com a relação do ser humano com Deus, as dificuldades que o ser humano tem na sua relação com Deus. Se ele tem falta de confiança ou de fé em Deus, a ansiedade, a preocupação excessiva cresce. Se a pessoa não tem uma relação forte com Deus, a sua vida perde sentido. E aí, ela, por não encontrar sentido na sua vida, ela busca esse sentido em coisas erradas, na gratificação material, que é o consumo ou a gula, né? O consumo de coisas materiais ou a comida, ou na diversão alienante, fica alienada na frente da tela do computador ou da televisão, ou acabam sem motivação, assoladas pela preguiça, pelo adiamento das coisas importantes. Deus é fundamental na vida das pessoas e a ausência de Deus na vida das pessoas abre espaço para essas tentações que eu acabei de explicar. Então, se há tantas tentações na vida das pessoas e se essas tentações estão ligadas, como acabamos de ver, à falta de relação com Deus, isso significa que a sociedade moderna, e o Brasil não é diferente nesse aspecto, passa por uma crise na relação das pessoas com Deus. As pessoas têm dificuldade de aprofundar a sua relação com Deus, de priorizar a sua relação com Deus. E é interessante lembrar que um dos dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou é amar a Deus sobre todas as coisas, é priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Infelizmente, isso não é feito. Que você possa entender isso e possa dar passos na sua vida para aprofundar sua relação com Deus. Isso fará muito bem para você, tornará a sua vida mais completa e mais feliz. É isso que eu tinha para falar no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine o seu caminho e que Ele te dê a paz. Amém.